Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, minha gente. Bom dia, gente querida. Bom dia, Curitiba, Paraná, Brasil. Bom dia para o planeta Terra. Estamos aqui nesta manhã especial do Agir de Deus. Hoje é dia 2, né, pessoal? Hoje é dia 2 de julho. É isso mesmo, hein? Dia 2 de julho. Estamos aqui com muita alegria, com muito frio também. Mas não podemos esfriar na fé, né, pessoal? Vamos aproveitar o frio para falar de fé. Você pode até ter um friozinho, aquece aí com blusa, cobertor, um chá quente, alguma coisa assim, né? Mas a fé é com a palavra de Deus. É o famoso texto de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na técnica com a gente sempre o Marco Antônio, né, Marco? Tudo bem, hein? Maravilha. E hoje vai ser um pouco diferente, mas é um diferente para melhor, né? Sempre melhorando, como diz aquela canção, sempre melhorando, né? Está comigo aqui, ele vai dar os seus cumprimentos iniciais, ele vai conversar com a gente, ele também veio aqui como amigo, um amigo de longa data, né? Eu não vou ser muito exato, eu sou economista, então a gente é muito exato, mas eu não quero ser exato hoje não. Mas amizade, no mínimo, 30 anos, 30 para mais, né? 30 para mais, aí o pessoal vai calculando a idade aí, né? Mas é bem mais que 30 aninhos que a gente tem amizade. Ele foi... Como é que foi? Quando eu casei, ele foi nosso padrinho de casamento. Quando ele casou, daí eu e a Eva fomos padrinho de casamento dele. Então a gente tem um relacionamento de amizade, de irmão em Cristo, enfim, uma amizade assim muito grande mesmo. E graças a Deus. E hoje ele veio a Curitiba, assuntos do ministério dele. E daí sobrou um tempinho, ele falou, Nogueira, ele me chama de Nogueira, né? Nogueira, o pastor Nogueira. Ô Nogueira, eu tô livre da quarta-feira. Falei, então se quiser ir na Marumbi comigo no friozinho, e não é que ele veio, mas esse que tá acostumado, onde ele mora também é frio, é isso aí. Então seja bem-vindo, meu amigo, o pastor Celso Quarentei, dá o seu bom dia pro povo aí do Agindo Deus pelo rádio, pelo canal do YouTube também. Bom dia, pastor Edson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marumbi, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão ligadinhos nessa programação abençoada. Tenho certeza que vai ser um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo do sobrenatural de Deus ao favor da vida de vocês. Nós temos uma amizade de muitos anos, uma aliança ministerial há muito tempo e tenho certeza que Deus vai mover de uma forma maravilhosa e tremenda neste programa e eu fico feliz de ver Deus abençoando, Deus manifestando a graça através desse programa, muitos milagres acontecendo e tenho certeza que hoje também milagres, sobrenatural de Deus, portas vão se abrir ao favor de cada ouvinte que está nos ouvindo, né, agora e nos vendo pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Exatamente, é isso aí, pastor Celso, que alegria. Então ele vai estar com a gente aqui até as 10, é das 8h30 às 10, né? A gente compartilhar da palavra juntos, a gente vai orar por vocês, ele também vai orar pela família. E a gente é família, né? Não tem como não ser, né? Família é a base de tudo, né? Então que Deus abençoe, pastor Celso lá em Pitanga. Então Pitanga é frio também. Pitanga é frio. Pitanga é a área central do Paraná, né? Certo. A área central do Paraná. E conforme a maioria do Paraná faz muito frio, Pitanga também faz. Que legal, maravilha. Um abraço, pessoal de Pitanga. Se tiver alguém ouvindo a gente lá, vai que tem, né? Deve ter, hein? Né? Deve ter. Um abraço, pessoal de Pitanga, nosso querido estado do Paraná. Já nós vamos orar. Até eu vou aproveitar que o pastor Celso está aqui. A gente vai até, inclusive ele além de pastor, teólogo, sociólogo também, né? Formado, e também agora escritor, né? Ele lançou recentemente o seu primeiro livro e depois nós vamos reservar alguns minutos para a gente compartilhar e de repente você poderá ter um exemplar do livro dele aí com você. Já vou adiantar aqui, ó, o nome do livro aqui, ó, Além da Escuridão, o sentido da vida e o propósito do ministério. Olha que bacana, quem estiver vendo pela tela, estou segurando o livro aqui, ó, se estiver aí vendo no vídeo, né? Deus abençoe. Na capa aqui tem, a capa atrás tem ele, a esposa, a pastora Silmar, os filhos, né? O Daniel e o Gabriel, tem família abençoada, né? Graças a Deus. Que beleza. Então ele vai compartilhar da palavra com a gente e nós vamos orar também. Nós vamos orar aí por você que precisa de uma bênção, de uma graça, de um milagre. Você que acredita em nossas orações. Então vamos orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito
em seus efeitos. A oração de um, aqui já tem dois, com mais vocês aí, você imagina, é uma multidão orando, né? Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso e eu tenho certeza que há de acontecer milagres extraordinários. Lembrando, gente, que nós estamos aqui no propósito do mês de julho, lendo o livro de Provérbios. E hoje é dia 2 de julho, então você vai ler o capítulo 2, né? Lê depois, não agora, né? Você lê depois, você lê, você medita. O capítulo 2 é bem curtinho, só tem 22 versículos, né? Então você lê verso por verso, se algo falar com você, você anota, né? Muito bacana quando você tem esse carinho, esse capricho aí de fazer isso, tá certo? E falando nisso, eu tenho aqui um depoimento, olha que depoimento sensacional. Ela escreveu o depoimento tanto no comentário, na nossa página no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e também enviou pra gente aqui, e eu achei muito interessante o que ela escreveu. Eu vou ler para vocês, talvez você não tenha acesso para ler o que ela escreveu nos comentários lá no YouTube. Então, eu vou ler para você aqui o que ela escreveu, e tudo tem a ver com o projeto, né? Os projetos que a gente lança aqui para as pessoas participarem. Olha o que ela escreveu. Ela é a nossa ouvinte, a Gabriela, né? A Gabriela Góes. Ela escreveu assim: já participei de vários propósitos com vocês, e nesses últimos, os 21 dias de oração, a Semana das Finanças e agora o estudo de Provérbios. Eu só tenho a agradecer por tanta edificação. O que vocês compartilham diariamente é de uma riqueza imensa. É palavra viva, ensinamento prático e direção espiritual. O pastor Edson transmite com tanta alegria, autoridade e clareza que é impossível não aprender. E a pastora Eva, com sua doçura e firmeza, sempre traz palavras pontuais, certeiras, que tocam profundamente. Que Deus continue usando vocês com sabedoria, graça e ousadia. Tem sido um privilégio acompanhar esse ministério. Olha que legal, que depoimento bonito, né? Um abraço aí para a Gabriela, que benção, também ela escreve muito bem e sabe as palavras, né? No mês da sabedoria, sabe as palavras, é isso aí, gente, que legal, né? É bom demais. Relatando aqui também a nossa ouvinte querida, a Boni Borges, lá de Guaratuba, está com a gente também, e ela mandou aqui, ó, Provérbios 2, 9 e 10, né? Olha que legal, isso aqui é bacana mesmo, hein? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Eu acho bonito esse primeiro aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens. É isso aí, pessoal. Vamos honrar aí e vamos ser também semeadores no Agindo Deus Quem Impedirá, pessoal. É isso aí, né? Muito bem. Também com a gente aqui, deixa eu ver aqui, a nossa querida... recebi uma foto aqui, esse aqui é Pastora Eva, Deus te abençoe. Agradeço a Pastora Eva, está com outro compromisso aí, mas estamos conectados aqui pela rede aqui. Legal. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente. A Ivanilde Gonçalves, lá de Paranaguá, ligadinha com a gente. E mandou umas frases bacanas aqui, ó. Que seu dia seja feliz, alegre, próspero, iluminado, pleno de paz. Seja abençoado por Deus. Olha que legal. E mandou em áudio aqui também umas palavras amigas. E ela está ouvindo com a família. Deus abençoe e restaure e fortaleça a fé e a saúde do povo, da família dela lá em Paranaguá. Também com a gente Antônia Alves de Curitibas, que está na fé, está conectada com a Agir de Deus. Isso é bom demais. O Ailton de Pinhais também, desejando uma ótima e abençoada quarta-feira para todos os ouvintes. E quem mais aqui? A Lacordari de Oliveira, fiel ouvinte, né? Lá, ouvindo a gente lá no estado de Goiás, na cidade de Caçu, no estado de Goiás, mandou seu áudio aqui, tá feliz, tá contente demais, né? Isso é bom demais. E queremos agradecer a nossa amada Lacordari de Oliveira por ser também uma coluna no Agindo Deus, ela tem semeado também como agente de Deus, e a gente agradece de coração. A Diva de São Paulo mandou em áudio também, já está conectada. É isso aí também, a Carmentim, lá de Joinville, Santa Catarina, né? Ela viu uma postagem aqui, inclusive ela leu o que eu acabei de ler aqui, que a gente publica nas redes sociais e também no status aqui do WhatsApp, né? Ela escreveu aqui, ó, verdade, me alegro ver o crescimento de vocês como servos do Senhor, né? A Carmentim, uma bênção, né? E sempre caminhou com a gente aqui no presencial quando morava em Curitiba, agora está lá em Joinville também, cumprindo o propósito de Deus. Um abraço ao povo aí de Joinville, Santa Catarina.
E ela diz que Deus abençoe vocês. Amém, amém e graças a Deus. Pastor Celso, meu amigo, é o seguinte, tem um outro amigo nosso aqui, ó, lá de Apucarana, pastor Antônio Nairne Sobrinho, escreveu aqui, ó, Apucarana na escuta, pastor. Muitas bênçãos a todos no dia de hoje. Nairne. Um abraço, pastor Nairne, que Deus abençoe você aí no seu ministério, na sua caminhada, que Deus continue fazendo maravilhas na sua vida e as grandezas de Deus venham sempre sobre você. Um abraço, querido amigo. Maravilha, um abraço, pastor, e a todo o povo de Apucarana e toda a região. Aliás, Apucarana, temos ouvintes em Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, um abraço, povo de Londrina também, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Sarandi, tem um casal lá. Esses dias no culto veio um casal de Sarandi, rapaz. Olha que maravilha. Eles fizeram um tour no Brasil aí, né, e colocou uma passagem por Curitiba para participar do culto presencial. Olha legal, né? Que legal. Bacana, né? Um abraço para Sarandi, terra abençoada. Deixa eu ver aqui, a Claudiceia de Colombo, a paz, estamos juntos, na bênção, pastores. E mandou aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, tá forte, eu não sei vocês, se vocês estão dentro dessa, pegou a visão espiritual. Mas eu estava lendo hoje de manhã Provérbios, nossa, mas veio uma graça, assim, um favor de Deus tão forte, sabe? Porque o agir de Deus está forte, a sabedoria é o próprio Deus, né? Jesus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, né? Bom dia, pastores queridos. Esse depoimento que o senhor leu é tudo o que eu queria falar, mas não consegui. Vocês são uma bênção. Olha que bacana, que legal. É a Clair Poli, o povo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é que tá a temperatura aí? Clair, conta pra nós aí, como é que tá aí? Aí geralmente é quente Mato Grosso, né? Mato Grosso é quente. É quente, mas agora que é frio aqui, vamos supor, né? Fala pra nós como é que tá os graus aí, né? Hoje com a internet a gente descobre tudo, mas nada melhor que o povo falar, é ou não é? Ah, com certeza. O povo tem que falar, não tem? Com certeza. É isso aí, pastor Celso. Isso, com certeza. Já a gente vai entrar no assunto com o pastor aqui, vamos orar por todo mundo aí. Deixa eu ver, tem mais aqui. A Claudicé diz, segundo ano participando da campanha de Provérbios, a Claudicé de Colombo. É isso aí, pessoal, tamo junto. Também o pastor Antônio Nair mandou de novo aqui. Amém, pastor Celso, sucesso pra ti, meu amigo, escreveu aqui. Um abraço. Já deu o retorno pra você aqui. Que bom. Que bom a internet, né, cara? Antigamente, né? Eu falo cara porque nós somos amigos. A gente tem intimidade. A gente cresceu junto, então não é pra qualquer um pra falar isso, né? Não. Você sabe, tem nível de amizade, né? Sim. Tem amizade que o cara tem que falar à distância, né? Mas tem outros que é bem pertinho, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Vivendo e aprendendo, minha gente. Vamos lá, tem caminhoneiro na área, hein? Tem caminhoneiro, é ele, o Nestor. Bom dia, pastor Edson. Eu sou o Nestor, pastor. Caminhoneiro, hoje quero agradecer a Deus por tudo, Deus é maravilhoso e eu peço oração por mim e por toda a minha família. Deus abençoe grandemente sua vida e também a todos os ouvintes. Escreveu aqui o Nestor. Um abraço, Nestor. Deus te ilumine. Também, falei de Sarandi, falei que o pessoal está ouvindo, que a gente fala, tudo que a gente fala aqui é verdade, pessoal. Ela escreveu, a paz do Senhor, estamos na escuta, Deus abençoe a vocês aí. É a Lena e Elias, lá de Sarandi. Falei, pessoal? Olha que maravilha. Não, esse pessoal aqui, meu, já acorda e lá já liga o rádio já. Que legal, um abraço, queridos de Sarandi. Quando vier, volte de novo à capital aqui. Estamos juntos, hein? Também conosco aqui de Hortolândia, que fica em São Paulo. Hortolândia é São Paulo, lá onde tem flores, né? Hortolândia, aquela cidade das flores lá. Olambra, né? Isso. Acho que é isso, né? Que é Olambra. Ou tô misturando tudo. Mas a Lúcia, bom dia, pastor. Um abençoado dia para todos nós. Valeu, Lúcia. Para encerrar aqui, a nossa ouvinte escreveu, aqui o frio tá bem gostoso, já tem um solzinho maravilhoso lá em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. Um abraço, saúde para todos aí. O Hermes Simon, lá de Redentora, Rio Grande do Sul, e mandou um bom dia, conto com suas orações e mandou o tempo lá tá 2 graus lá, né, no Rio Grande do Sul. É isso aí, região sul, é isso aí mesmo, minha gente. Bom dia, pastores, Edson e Eva, que o Senhor Jesus nos abençoe em mais um dia, um abraço e amanhã mando mais uns tijolinhos. Grande abraço. É o Adão Machado. Obrigado, meu querido irmão Adão. Um abração, obrigado aí pelo apoio. Pastor Celso, fazer uma pergunta ao vivo aqui. Sabe o que é os tijolinhos? Deve ser oferta, né? Oferta, né? Oferta. O pessoal pegou o código. Pegou o código. É a revelação, porque na realidade é o seguinte, Deus, desde quando Deus nos deu o ministério, Ele deu essa frase para mim, agentes de Deus. Eu vou levantar agentes de Deus. Então, agentes de Deus são as pessoas que semeiam no agindo Deus para manter todas essas transmissões de rádio. Além dessa, nós estamos em mais 3 grupos de rádio, né? E aqui é que a gente faz ao vivo, então dá mais destaque. Agora,
E depois, quando em 2020, que teve aquele período de turbulência mundial lá, aí conversa vai, conversa vem, e veio essa ideia, o tijolinho da fé, porque eu não gosto de falar valores. Eu sei que é pastor, você sabe que a gente tem que ser sábio, né? Sim. Então a gente faz a coisa certa, então veio essa palavra assim no diminutivo, mas é tijolinho, aí cada um sabe o valor do seu tijolinho. Sim. Legal, né? E pegou, o povo gostou, por isso que o irmão falou que amanhã eu mando mais uns tijolinhos, né? Aí ficou essa palavra bacana aqui. Deus abençoe os agentes de Deus. De Juiz de Fora, ela escreveu assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2:7. Oh, glórias a Deus, ela escreveu. O Deus que prova e conhece bem os corações e que da sinceridade se agrada. 1 Crônicas 29:17. É o ouvinte Tamires, lá de Juiz de Fora, que mandou a sua mensagem aí. Que legal. Também com a gente, ó, o Paraná inteiro ligado. Inclusive tem gente lá da sua cidade. Você nasceu Medianeira. Medianeira. Não, eu nasci em Cascavel. Você nasceu em Cascavel? Desculpa. Tá. Nasci em Cascavel e passei a minha infância até os 11 anos em Medianeira. Medianeira. Então nós temos audiência em Cascavel, Medianeira e Matelândia. Olha que maravilha. Conheço aqui, toda essa região. Se você for um dia lá, pode falar que meia dúzia vai te encontrar, né? Tá com a gente aqui também o nosso amigo, nosso irmão de fé lá de Loanda, ó. De Loanda. Bom dia, pastor. Estamos na escuta do Agindo Deus Quem Impedirá. Um abraço. É o Sérgio lá de Loanda. O Sérgio tem uma empresa lá de polimentos de carro, né? O pessoal leva o carro lá e fica bonito, fica cheiroso, fica bonito. É isso aí, Sérgio. Um abração ao povo aí de Loanda. Também conosco aqui, bom dia, sou Alice, aqui de Piratininga, Mato Grosso. Aqui, pastor, tá um friozinho, 17 graus. Para eles é friozinho já, né? 17 graus, né? É isso aqui, para nós aqui é verão, mas agora tá frio aqui. Mas um abraço, obrigado aí, Alice, pela informação e por estar ouvindo a gente. Também conosco a Marisa Brasil. Paz, pastor, continua no propósito, pastor. É isso aí, Marisa, tá certo. Também com a gente aqui, mais um, deixa eu ver aqui. Aqui, pastor, é o irmão Paulo Medeiros. Fiquei um tempo sem participar da programação devido à troca de celular, mas estamos sempre junto no radinho aqui no aplicativo. Tá sempre ligado no Agindo Deus. Minha cidade não é Pitangas, mas é Ibirubá. É o nome Ibirubá. É Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É Ibirubá, Rio Grande do Sul. Ele escreveu Pitangueira, do Mato Grosso. Essa é outra cidade. Ele está dando um relatório aqui, né? Um forte abraço em Cristo Jesus para vocês, pastores que estão aí do estúdio. Obrigado, meu irmão. Valeu, Paulo. A Ivonete, bom dia, pastor. Assim que levanto, faço minha oração e corro ligar o rádio para ouvir o senhor, pastor. É isso aí. Elisete, do Pinheirinho, bom dia, preciso do socorro de Deus. Vamos orar sim. Ela pede orações aqui. Vamos orar pela família da Elisete, pessoal. E o Gease, lá de Santa Catarina. Opa! O Gease mandou um caminhão aqui, ué. Pensei que ele estava dando um cavalinho de pau aqui, mas é só o Gease e as brincadeiras dele. Gease é uma benção. O Gease é cantor, uma benção, Gease. Ele lançou umas músicas novas aí. Um abraço, Gease, tudo de bom pra você aí. Ele era de Curitiba, então a gente sempre estava junto. Lenir, Matelândia, ó. Falei, ó. Matelândia. Paz, pastor. Estou no propósito. Deus abençoe. Um abraço, Lenir, o povo de Matelândia, do nosso querido estado do Paraná. E para encerrar a leitura, pessoal, eu vou pausar aqui, que eu quero atender o meu amigo aqui, que ele vai ajudar a pregar, orar pro povo. Mas eu tenho que ler a mensagem do Clarence Williams. Ele mandou esse irmão aqui, ele escreve bem aqui. Olha só o que ele escreveu. O capítulo 2 de Provérbios nos mostra que a sabedoria não é algo superficial. Ela é um tesouro precioso, que precisa ser buscado com dedicação e coração aberto. Deus não esconde a sabedoria de nós, mas a reserva para aqueles que a procuram com sinceridade e temor. A sabedoria não serve apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para nos proteger do mal, guiar nossas decisões e fortalecer o nosso caráter. Quando buscamos a sabedoria que vem do alto, passamos a discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso e a trilhar um caminho de justiça. A palavra de Deus diz em Provérbios 2:6, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, sabedoria de verdade não se encontra apenas em livros ou experiências, ela vem do próprio Deus. E Ele a oferece àqueles que o buscam com humildade e fé. Que nesta quarta-feira você escolha valorizar o que realmente tem valor, a sabedoria do Senhor. Já mandou like, ó, já mandou tudo aqui. Você manda o combo aqui certinho aqui, né? E mandou um bom dia para o convidado aí, o pastor Celso. Obrigado, Deus abençoe. É o Clarence Williams. Eu brinco com ele que é o homem da Fórmula 1, Williams. Né? Ele é de Curitiba, né? Que teve no culto no hotel esses tempo atrás aí com a gente aí. Tá ouvindo a gente. Bom, gente, eu já li
Só tem uma aqui, opa, o correspondente de Brasília, ó, o Enzo Rios, pastor Edson e Eva. Ele diz assim, céu azul em Brasília, né? Um abraço, Enzo e o povo de Brasília, que Deus faça um milagre em Brasília, né? Também com a gente aqui, Valdemiro Oliveira, bom dia, sou de Campo Largo e morei em Medianeira. Aqui, ó. Olha que legal. Os conterrâneos aqui, ó. Você vê o rádio e você fala aqui, o povo corresponde, né? Muito bem. A temperatura põe aqui, que está abaixo de 0, diz o nosso ouvinte, né? Lá de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação. Você pode continuar mandando o seu pedido de oração e tal, mas a parte de leitura eu vou encerrar por aqui. Eu dar atenção ao meu amigo aqui, ele veio de tão longe, né? Então eu tenho que dar atenção aqui. Pastor Celso, ele vai orar por vocês junto comigo aqui. Nós vamos compartilhar um pouquinho aqui de provérbios, da sabedoria de Deus, né? E, pastor Celso, a gente vai fazer diferente hoje. Dentro da sabedoria, a gente pode relatar o seguinte: Deus, ele num passado bem distante, ele nos conectou como amigos, irmãos em Cristo. Por um tempo a gente congregou no mesmo ministério lá em Apucarana e tal. E lá Deus nos chamou para o ministério, mas antes disso, naquele período que a gente já colaborava ali, auxiliando na obra de Deus, nós chegamos até, você teve empresa, trabalhou de empregado em algumas empresas, você também teve a sua empresa tua também, mas Deus sempre falando que uma hora ou outra nós íamos se desligar para ficar com exclusivo, né? Então acho que o livro também ajuda essa introdução, né? O teu livro que você escreveu aqui, Além da Escuridão. Então eu noto, e daí chegou uma ocasião que eu trabalhava na imobiliária, você tinha a sua loja também, e nós quisemos fazer uma sociedade, eu e você. Isso. Até eu tenho essa foto arquivada em casa lá. Nós fizemos uma sociedade, montamos uma empresa, mas a empresa durou apenas 90 dias. Traduzindo, não passamos na experiência. Não passamos na experiência. Isso é uma história bonita para quem me conhece, sabe que o pastor conta muitas histórias, e as histórias são as experiências de vida, né? E a sabedoria de Deus é para isso, para você contar uma história, para você viver a tua vida. Você vai acertar, vai errar, mas a gente vai aprendendo. Com a sabedoria do alto, a gente erra menos, né? Então eu vou deixar que você comente dentro assim de um assunto sabedoria, palavra de Deus, né? Uma palavra amiga aí de fé, e vamos conversando aqui. Então vamos lá então. O fracasso faz parte da vida. Certo. A maturidade vem nos acertos e nos erros. Olha. Então é muito importante entender, não é porque algo não deu certo na tua vida que você vai desistir de viver e vai desistir de lutar. O importante é você entender, através do fracasso ou às vezes da derrota, você alinhar a tua vida na presença de Deus para que você venha a dar certo. Eu acho que na caminhada da vida, a gente precisa aceitar a palavra de Deus e guardar ela dentro do coração, que diz ali no início de Provérbios capítulo 2, no versículo 1. A gente tem que aceitar a sua palavra e guardar dentro do nosso coração. Então, o segredo de uma vida vitoriosa está em entender os fracassos e ir para frente. O problema é que muita gente, às vezes, enfrenta o fracasso e entra muitas vezes numa depressão, numa amargura, e fica questionando Deus, e fica naquela, rodando no deserto, a linguagem que vamos usar aqui. E as pessoas ficam perecendo. Agora, quando você passa por uma situação como essa, o que você tem que fazer? Primeiramente, voltar a Deus. Certo. Segundo, buscar a Ele. Terceiro, alinhar a sua vida no propósito e na palavra de Deus. Aí você vai começar a viver uma vida vitoriosa. Quando a Bíblia diz que existem pessoas que foram bem-aventuradas, felizes na terra, isso é possível acontecer nas nossas vidas. Como acontecer? Alinhar a nossa vida na presença de Deus, ser cuidado por Ele em todo o tempo. A Bíblia está cheia de experiência de homens que tiveram uma vida bem-sucedida, né? José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Quem mais podemos citar? Davi, né? Salomão, enfim, muitos e muitos. Abraão saindo da tua terra. Então, quando você tem a bênção de Deus, aonde você plantar o teu pé, você vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Então, é muito importante você ter esse alinhamento. E este livro, Além da Escuridão, mostra uma vida com propósito, né? Em todas as esferas. Esse livro é um livro de vivência, não é um livro teórico. É um livro de prática, é um livro que mostra acertos e erros,
mostra marcas e dores, mas também mostra a cura. Então, neste livro a gente traz assim uma experiência da caminhada com Deus num período de, vou falar assim, de 25 anos de ministério. Né? Então, quem adquirir vai te trazer um norte, vai te ensinar muita coisa que vai edificar a sua vida. Inclusive eu estou vendo aqui, hoje nós estamos falando de sabedoria e Deus providenciou desse meu querido amigo estar com a gente aqui, é uma alegria tê-lo aqui. No capítulo 1, justamente é o título aqui, o poder da oração, conexão com o divino. O que mais a gente ensina aqui no rádio é a oração, porque não tem como o cristão não falar de oração, porque a oração é a nossa conexão com Deus, né? A nossa conversa. E você separou aqui Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando eu mencionei aqui a nossa sociedade, que não deu certo, né? E não foi porque a gente não se entendeu, é porque Deus falou, vocês têm que se alinhar ao que eu quero para vocês. Né? Então foi nesse aspecto. Então não é que nós não soubemos tocar o negócio, mas sim Deus falou assim, eu tenho algo para vocês. E bem naquela época foi quando Deus falou, um vai para cá, outro vai para lá, para fazer a mesma coisa em territórios diferentes. Sim. Então é o que está acontecendo, né? E tanto é que hoje, na nossa agenda, não estava isso, mas na agenda de Deus, eu acredito muito nisso. Eu acredito na agenda de Deus, né? A agenda de Deus está tudo programado já. Então a gente tem que ter essa sabedoria, essa conexão. Então o livro do pastor que veio lançar numa época boa, porque nós estamos ensinando o povo a ler a Bíblia no livro de Provérbios. Então está aqui, além da escuridão, o sentido da vida e o propósito do ministério. Mas você falou uma frase aqui, você vai lembrar, você falou uma frase sobre como é que é nossas insucesso, nossa derrota. Você lembra aí para eu anotar aqui? Eu achei bonito o negócio aqui, ficou meio filosófico aqui, mas bonito. Mas depois, rapaz, esqueci, às vezes a palavra sai. É espontâneo. Mas depois você entra no YouTube de novo. Exatamente. Ainda bem que a gente tem YouTube. Está gravado, né? é verdade. Mas pessoal, dizendo assim, o fracasso faz parte da caminhada. Sim. Isso, faz exatamente. parte. Né? E para você crescer, você precisa, às vezes, levar uns tombos. Né? E às vezes a gente não entende esse processo. E a gente precisa entender o processo. Então, às vezes, tem gente que está nos ouvindo aí, às vezes está no vale da sombra da morte, né? Está lá no fundo do poço. Se você chegou no fundo do poço, a tendência é você fazer o quê? É subir. Sim. Você já chegou no fundo do poço. Agora você tem que querer subir, né? Exato. Inclusive, sobre isso aí, eu lembro de uma ilustração de um certo cavalo, né? Ele caiu num poço, né? Um buraco, né? E daí não tinha como tirar o cavalo de lá. Um sacrifício, e não conseguia. E se fosse tirar, poderia machucá-lo e piorar a situação. Então o pessoal então vamos começar a jogar terra, né? Aí já que vai morrer, pelo menos já está no buraco, né? Aí, Boa. é mais ou menos isso, né? Daí começaram a jogar terra. E conforme a terra ia caindo, o cavalo ia batendo as patas nele assim na terra e foi subindo. Daqui a pouco o cavalo subiu e saiu daquele buraco. Então, às vezes, quem sabe alguém, olha só que vem na minha cabeça, hein? Quem sabe alguém está até jogando terra no seu negócio. Sim. Né? Eu sei, essa história é linda. Às vezes alguém está jogando uma terra querendo te ajudar e você acha que não, mas é para ajudar. Então, a vida com sabedoria, porque a sabedoria de Deus é o que nós precisamos, porque a sabedoria terrena, Tiago diz que ela é diabólica, animal e tudo mais, né? Mas a sabedoria de Deus, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um direcionamento para a tua vida. E eu notei aqui quando você escreveu o livro e agora está lançando, é justamente isso, quer dizer, a pessoa que lê um livro, né, ela vai adquirir conhecimento, ela vai ter experiência dela. Eu vejo aqui os ouvintes, vários deles escrevem cada coisa bonita, né? Que dá para ser escritor também. Mas é o tal negócio, experiência é tudo, né, pastor? Porque o livro que você escreveu aqui, todas as experiências boas, e não digo ruins, aquelas que foram mais difíceis, também faz parte. Você não está escrevendo um livro dos outros, é a tua história, é a minha história, dentro de um contexto bíblico. E não é um livro teórico, porque hoje a gente vê muita teoria, muito ensinamento pelos coaches em teoria. Eu estou trazendo a prática. Sim. Eu estou trazendo a vivência. A realidade. A realidade. Então, tipo assim, tudo que eu coloquei nesse livro é aquilo que eu vivi em Deus. Né? Eu vi Deus realizar milagres tremendos, maravilhosos, quando eu resolvi alinhar a minha vida na vontade e no propósito de Deus. Então, o caminho é esse. Quando você alinha a sua vida no propósito de Deus,
mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com situações difíceis, você vai ver o sobrenatural de Deus a favor da tua vida. Então aí eu conto a minha escola de fé, que foi a cidade de Porecatu, onde eu vou estar ministrando em agosto, né? Vou estar lançando o livro lá, onde tudo, dizendo assim, um ministério pastoral como titular aconteceu. Sim. Então, às vezes, esse livro também ajuda aqueles que têm vontade de ir para o ministério, não sabem como ir. Vai ser um norte para ele. Porque hoje as pessoas acham que ministério... eu vou para o ministério porque eu vou me tornar uma pessoa rica. Você vai se tornar uma pessoa rica, nas riquezas de Deus. Sim. Né? Agora, do teu esforço, do teu trabalho, você vai colher. É diferente. Né? Então, é importante que você venha para o ministério, em primeiro lugar, para fazer a vontade de Deus. Então, tem muitos pastores aí, às vezes sofrendo, às vezes perecendo, né? Porque foi motivado errado para o ministério. Entendi. Né? É bem isso. E a gente começou lá da mesma escola, vamos assim dizer, né? Lá no início do ministério. Então, na realidade, é isso, né? Eu também tive a formação de economia, depois teologia e tal, mas Deus permitiu a gente fazer várias coisas, mas chegou um momento e falou, vocês fizeram muita coisa boa, mas a partir daqui vocês vão se dedicar um pouco mais. Isso não é para todos também. Não né? é para todos. Às vezes tem gente que tem um chamado ministerial que ele vai ser um grande empresário, um grande empreendedor que vai patrocinar os que fazem. É isso aí. Então tem vários tipos. Então quero dar um alerta. Você que é empresário, empreendedor, você que é um empregado, um trabalhador, um vendedor, enfim, você está fazendo a coisa certa, trabalhando, de repente essa é a tua missão. Então, quando a gente fala chamado, então todo mundo tem um chamado. Agora, quando fala um chamado ministerial, eclesiástico, não é para todo mundo. Tanto é que quem vai nessa área, se não tiver esse chamado, então é melhor ele continuar fazendo o que ele fazia. Lógico. Né? Tem isso, né? E uma coisa interessante também é você entender os ciclos da vida, né? É verdade. Então, muita gente não entende. E às vezes, quando Deus está aqui levando você para um novo ciclo, que você fica patinando. Né? Isso aconteceu com a gente, né? Quando a gente resolveu respeitar o ciclo de Deus na vida da gente, Deus nos abençoou naquilo que nós estávamos fazendo na esfera ministerial. Então, às vezes eu vejo muita gente se perdendo nos ciclos, né? Às vezes Deus quer você, eu vou falar no ministério, ou às vezes até no trabalho. Exemplo, você está 10 anos fazendo alguma coisa. Deus fala assim, esse ciclo acabou, quero você agora em outra área. E aí vai indo. Então, às vezes as pessoas ficam sofrendo num ciclo só e perecendo. Certo. Eu conheço gente que está travada e às vezes Deus tem algo grande, algo maior para ela, mas ela fica ali presa num ciclo. Não quer largar o ossinho. Não quer largar o osso. E às vezes ela pode experimentar algo maior, grande de Deus, né? Mas ela está ali travada. Um dos maiores exemplos de mudança de ciclo foi Abraão, quando Deus falou assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te dar uma nova terra. Então ele saiu desse ciclo. Agora imagine se ele ficasse na sua terra, ele ia sofrer, ele ia sofrer as consequências para entender o propósito de Deus. Ele não fez isso, ele recebeu a palavra e foi. Então é isso que muitos de nós temos que entender. Uma vida de oração faz você entender o propósito de Deus. Amém. É muito legal. Inclusive, uma frase que eu separei aqui, combina com o assunto de agora, diz assim, insistir no caminho errado só te afasta do destino certo. Sim. Né? Então, às vezes Deus está querendo que você mude, mas você não quer mudar. Sim. Então, ontem na live eu até falei a questão da coragem, porque a gente fica com medo às vezes, né, de tomar as decisões. Né? Isso também tem esse ingrediente. Então, ninguém está ensinando a pessoa a decidir de qualquer jeito. Peça a Deus a direção. Você está lendo o livro de Provérbios, capítulo 2, leia com atenção. Deus, nesse mês de julho, eu tenho certeza, se você nos acompanhar aqui, ler o livro de Provérbios, meditar na palavra, você vai tomar decisão. Eu creio que até o final do mês, muita gente vai tomar algumas decisões que Deus vai ministrar sobre você. Sim. Eu estava falando ontem à noite, numa live, que muita gente ia ter sonho profético. Eu não tive um sonho essa noite, só que eu não vou contar porque é muito particular. Mas foi muito nítido uma coisa. Fiquei curioso, falei, Jeová, é Deus, né? Então Deus fala através de sonhos. E eu estava vendo aqui no seu livro, vou dar um spoiler aqui, você diz assim, na cidade de Medianeira, testemunhei o sucesso financeiro e pessoal do meu pai, quer dizer, do seu pai, né? E aprendi que a paixão aliada à colaboração traz sucesso. Legal, né? Aprendi que a paixão aliada à colaboração traz sucesso. A importância do trabalho em equipe, da conexão com os outros e do compartilhamento do conhecimento são legados diretos daqueles dias ao lado
dele, né? Então é bacana, né? Você lembrar da época lá do seu pai, né? Você Sim. perdeu seu pai cedo também. Eu Né? perdi meu pai com 11 anos. Tinha 11, né? É. Então, você vê, até nisso, no meu caso, eu fui com 2 anos e 7 meses. No meu caso, eu nem lembro do meu pai. Você ainda conseguiu conviver e lembrar de algumas partes. Então, tudo isso... Então, gente, estamos aqui no mês da sabedoria, lançando aqui o livro do nosso amigo Além da Escuridão. Só não vou ler mais, senão aí não perde a graça, né? Isso. Só pode dar um spoiler, né? Então, gente, se você quer ter esse livro aí na sua casa, eu aconselho a ter, né? O pastor já deixou um exemplar aqui pra gente. E então você pode, de repente, eu até vou usar alguns trechinhos para falar aqui. Pode, pastor, né? pode. E aí qualquer coisa. Né? Importante é divulgar o nosso trabalho, né? E eu vou fazer uma parceria com o pastor Edson, ainda vou conversar com ele, né? Entendi. Sobre isso, porque eu acho que a vida é feita de pontes, né? Uhum. Eu acho que você para chegar em algum lugar, você precisa ter pessoas que te ajudem a chegar. Sim. E muitas vezes a gente destrói pontes. Entendi. Eu, na minha caminhada ministerial, mesmo levando pancada, eu procuro Evitar quebrar pontes. Sim, entendi. Né? Porque para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, você tem que ter um coração curado e restaurado. Amém. Né? A amargura impede você chegar no propósito que teu Deus tem para a tua vida. Olha aí. Então é importante que você mesmo que às vezes pessoas te machucou, te frustrou, você tem que deixar ser curado e continuar a ter relacionamentos para não quebrar as pontes que podem levar você à vitória, à conquista e ao sucesso. Então é muito importante você entender o propósito divino de Deus com a tua vida. Como eu vou conseguir entender? Vida de oração, vida de caminhada com Deus e palavra de Deus. Aí tem certeza que você vai começar a ter um norte e direção na trajetória da sua vida. Maravilha. Quer ver? Eu vou ler aqui rapidinho, aqui só os tópicos aqui, são alguns capítulos, é bem fácil de ler, é uma leitura fácil. Você né? pode ler um capítulo por dia, dá dia. 20... São 23, 23. Né, então eu vou dar uma sugestão, você termina o livro de Provérbios, Isso. aí ele faz uma campanha de 23 dias Faz. dentro do livro. E depois aí vai ter versículos bíblicos, pontos de anotações, setas indicativas, que vai te dar um norte, uma luz para você ter uma leitura bem sucedida. Gostei desse aqui, o capítulo 12, pessoal. Unidos pelo amor e fé. Eclesiastes 4:12. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aqui é casamento. Você está com quantos anos de casado? Casamento. Eu tô indo para 26 anos. 26 anos. Rapaz, vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Só um cadinho. É o seguinte, o casamento é uma bênção, né? Casamento é uma bênção. É uma bênção, né? E você veja bem, a gente está vendo tanto caos acontecendo, infelizmente, né? Alguns casamentos estão de 20 anos, 30 anos, 40, de repente dá um problema, desaba o negócio, né? E então eu sempre falei, você sabe disso, você também é dessa linha familiar, a gente comenta que, somente quem está envolvido no ministério, né? Pastoral, que prega, que ensina, ninguém é perfeito, mas você tem que ser o exemplo, né? Sim. Então por isso que às vezes a gente vê aí tantas decadências, porque às vezes a pessoa, ela quis cuidar tanto da chamada obra de Deus, Sim. que a obra de Deus é séria, mas tem a obra com letra minúscula, Sim. que às vezes a pessoa está achando e ela esquece de cuidar do casamento, né? E às vezes a pessoa se dedica tanto e ela fala, mas eu estou fazendo para Deus, Deus me chamou para isso. Mas espera lá, quando Deus me chamou, Ele me chamou solteiro, mas quando houve um chamado nessa área, eu já era casado, então Deus chamou nós dois. Então isso é uma lição para você que é casado. Cuide do seu casamento, viu? Cuide do seu casamento, sabe? Cuide da sua esposa. Você, maridão, veja aí como é que está a sua esposa, troca uma ideia aí, tá certo? Às vezes a esposa também precisa ouvir o marido. Então, já que tem um capítulo que fala alguma coisa sobre casamento, né, dentro da vida prática, é entender que Deus, Ele quer o melhor para você. E a bênção é para a família, começando com o marido e a mulher, o casal, o cônjuge, né? Que gerou filhos, que gerou famílias. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos orar por todos vocês, tá bom? Prepara o copo com água aí, prepara aí a chave da casa, o documento, o contrato de compra e venda. Estamos no mês da sabedoria e hoje aqui, se você ligou ao rádio, está comigo aqui o pastor Celso Quarentei, que está conversando assuntos da palavra de Deus, experiências ministeriais e também lançando já o seu livro Além da Escuridão. Só falando sobre família, você comentou alguma coisa, lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3, 4, 5, né? Sim. Que o homem de Deus, ele tem que governar bem a sua própria casa. Isso. Então o segredo está aí.
Eu sou uma pessoa muito de propósito e de projeto. Família, ela não é perfeita, mas ela caminha para o perfeito, que é Cristo. Certo. Então, eu não quero vender aqui uma imagem de perfeição, mas eu louvo a Deus, tanto você como eu, a gente viveu em princípios e valores da palavra de Deus, e a gente tem visto na vida dos nossos filhos Deus fazer algo especial, tremendo, Deus abençoando, Deus prosperando o caminho deles. Por quê? Porque em casa eles encontraram tanto o esposo, tanto o pai como a mãe, virtudes de Deus, e eles procuram com certeza seguir isso e vão ter uma vida de sucesso. Eu não tenho dúvida que meus filhos vão ser bem-sucedidos na terra. Amém. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós, tanto a minha família, a tua família, você junto com a Eva, você ensinou os princípios e valores de Deus para que venha a ter uma vida vitoriosa. Então, quando a gente traz isso para dentro de casa, você vai ter uma vida diferenciada. Tua família vai alcançar a bênção, a provisão que Deus tem para eles nesses tempos tão complicados e difíceis. Mesmo sendo tempos complicados e difíceis, Deus vai honrar e Deus vai abençoar se eles estiverem alinhados, e com certeza acredito que eles vão estar alinhados e vão alcançar a bênção, porque ele viu isso nos seus pais. Amém, é isso aí. E para concluir aqui, o capítulo 11 ele tem um título bacana aqui: Uma união sob o propósito divino. Marcos 10, 9. O que Deus uniu, o homem não separe, né? Olha que bacana. E tem os comentários do lado aqui, né? Como é que chama esses comentários do lado aqui? São setas indicativas. Setas indicativas. Olha uma seta bacana aqui, essa é do bem. Os caminhos tortuosos da vida não são desvios do destino, mas indicativas cuidadosamente traçadas pelo divino para nos conduzir ao nosso verdadeiro propósito. Celso 41. Oh, que beleza. Parabéns, meu amigo. Fico feliz, né? Amém. Obrigado. Feliz de você ser, entre tantos, né? Você lançar esse livro e a gente fazer parte dessa história. É muito bacana. Agradeço você ter vindo aqui. E em nome de Jesus. E em breve, quem sabe em breve, né? O meu tá no forno ainda, né? Vai sair o teu, ué. O meu tá no forno. Esses dias, fiz uma live, esses dias que eu falo, 1 ano atrás, sabe? Os dias de pastor, às vezes, é bem longo, né? Um ano atrás eu fiz uma live e inventei de dar um spoiler de alguma coisa. Uma menina, uma senhora, uma jovem senhora, lá do Rio Grande do Sul, disse: pastor, quando você tiver o teu, o meu já tá garantido, tipo assim, né? Só que eu tô mais devagarzinho, mas eu acho que você, como é o mais novo entre nós, né? É isso aí, pessoal. Você tá com a gente, agindo Deus, quem impedirá? Adoramos a Deus. Já nós vamos orar por todos vocês. Tenho certeza que Deus fará maravilhas. E nós vamos orar já já. Deixa eu ver aqui certinho. Nós temos aqui uma reflexão aqui. Nós estamos no capítulo 2. Então hoje, você que pegou o projeto a partir de hoje, lembrando que Provérbios tem 31 capítulos, né? E hoje é dia 2 de julho. Então, depois você lê o capítulo 2, você lê, medita, faça aí as suas anotações, você que gosta de fazer anotações, tá? E eu vou passar aqui para você um pequeno resumo aqui sobre o capítulo 2. A gente percebe do capítulo 2, do 1 ao 5, ele foca aqui a importância de você receber e guardar os ensinamentos. Muito importante, como o pastor Celso disse, eu já disse várias vezes aqui, a gente aprendeu cedo os princípios da palavra, e guardou em nosso coração e seguimos a palavra. É que você precisa também passar isso para a sua descendência. Ele fala também da necessidade da gente buscar a sabedoria como se busca prata ou tesouros escondidos. É a história do escritor aqui, do Salomão, né? Sim. Ele teve um sonho, Deus falou com ele, e Deus falou: o que você quer? O homem tinha 20 aninhos, era jovem, 20, já era rei, e ele sabia que ia governar uma grande nação, o povo de Deus, então era uma grande responsabilidade. E ele falou: eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento. E Deus falou: olha, como você não pediu riqueza, fama e vitória sobre os inimigos, as nações supostamente adversárias ali de Israel, então Deus falou: eu vou te dar sabedoria, como ninguém teve. E de brinde, numa linguagem minha, de brinde, de extra, ainda vou te dar riqueza, fama e tudo mais, né? Isso aconteceu. Então ele pediu sabedoria. Então às vezes tem gente que tem uma vida financeira até boa, mas não tem essa sabedoria. Sim. Né? E de repente o que ele ganha, acho que é um saco furado, né? E não é que ganha mal, ganha até bem, mas talvez está faltando essa sabedoria. Então nós estamos orando justamente para que alguma coisa
da nossa vida, na sua vida, que não está dentro do plano de Deus, né? Não está tendo sabedoria da nossa parte, que Deus venha nos iluminar e nos colocar na linha ali do crescimento, daquilo que realmente Deus quer. E depois a gente vê aqui do verso 6 ao 8 de Provérbios, capítulo 2, ele fala do valor da sabedoria. E onde que é a fonte? O pastor Celso leu aqui. Deus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Nós estamos falando da sabedoria espiritual, da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus. Não estamos falando de uma sabedoria acadêmica, que você aprende também, que é importante, o estudo, faculdade, tudo isso tem a sua importância, claro, óbvio, né? Mas nós estamos falando de algo até acima disso, né? Acima disso, que é a sabedoria do alto. Eu lembro quando eu me formei em economia, dali eu atuei uns 10 anos em algumas áreas que envolvia a economia e tal. Aí quando houve essa mudança, essa mudança na minha vida, e que Deus está me chamando para exclusivamente no ministério e pausar ali, ele disse, agora você vai ensinar a minha economia. Então Deus, ele fala na linguagem que você estuda ou sabe, Deus sabe tratar com cada pessoa. Deus disse assim, você vai ensinar a minha economia para o meu povo. Por isso, o Ministério de Deus tem dado certo por causa desse formato que o pastor Celso conhece a nossa história. O segredo é você obedecer à vontade de Deus e Deus vai abrindo as portas, e Deus vai ampliando, né, o seu caminho e vai colocando pessoas, conectando você a pessoas que você, com certeza, vai fazer o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumprir. Então, é muito importante, como eu disse no início, você não quebrar pontes, né? Sim. É entender o propósito de Deus e ter a certeza, a clareza que em tudo que você está fazendo, alinhado na presença dele, vai dar certo. As coisas vão fluir, vão acontecer, porque Deus é um Deus de propósito. Glória a Deus. Está ouvindo, ouvinte? Vamos orar? Nós queremos fazer o clamor agora, o clamor do alto, pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que venha sobre você um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de saúde. Alguém pode até pensar, mas como um tempo de paz? Se a Bíblia fala que vai ter problemas. Amado, nós andamos por fé. Aliás, antes da oração, pastor, é bom falar isso aqui, você também tem experiência nisso, porque a gente sabe como cristãos que tudo está indo para um caminho, que vai ter um fim. E esse fim a gente não sabe onde que está esse fim. A gente tem noção pela Bíblia. Então nós temos que entender que enquanto a porta está aberta, temos que pregar o Evangelho, falar de Jesus, utilizar todos os meios possíveis de levar Jesus, a sabedoria verdadeira, para as pessoas. E profetizamos sim, tempo de paz e de saúde, porque mesmo no tempo de guerra, no sentido de batalha, nós vamos ter a paz, porque Cristo habita em nós, não é? Em tempo de guerra, em tempo de dificuldade, tenha uma certeza, Deus vai cuidar dos seus. Aleluia. É isso que nós temos que ter entendimento. Mesmo vivenciando tempos complicados, tempos difíceis, como o pastor disse, tempo de guerra, tempos duvidosos, Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai abrir portas aonde não existe portas, porque Deus tem uma aliança com seus filhos. Deus tem uma aliança com você. Você pode estar vivendo hoje um tempo difícil. Em Deus, entenda esse tempo difícil. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A luta não é o fim, é o início de uma grande vitória que Deus tem para a sua vida. E tenha certeza, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você vai viver uma vida em abundância, porque Jesus promete isso em todos os tempos. Eu creio que mesmo vivendo os tempos dos fins, Deus vai cuidar dos seus filhos e nós vamos ser orientados por Ele para fazer a coisa correta e certa para vivermos a bênção de Deus em todo o tempo. Se Deus cuidou do povo dele no deserto, você acha que Deus vai abandonar a gente agora? Jamais. Vamos ter dias de lutas? Sim. Dificuldades? Sim. Tempestades? Sim. Mas o Senhor estará no barco da nossa trajetória, trazendo ao nosso coração a segurança certa até o dia do arrebatamento. Amém. É isso aí, pessoal, tá vendo? Mais um item aqui dos benefícios da sabedoria, né? Que fala aqui do verso 9 ao 11 do capítulo 2. Justamente a sabedoria vai trazer discernimento
e também entendimento sobre o caminho certo. Então é isso que você precisa. Você está andando num caminho que não é aquilo que Deus quer para você. E com a sabedoria de Deus, ele vai direcionar você. Isso é muito lindo demais. Outra coisa, vai ter proteção, que é o que a gente está falando, Sim. proteção. Do verso 12 ao 15, ele diz que a sabedoria protege contra os caminhos dos ímpios e dos homens perversos, né? Eu já recebi livramento assim de pessoas que estavam com má intenção, né? E através dessa sabedoria Deus falou e a gente saiu daquela rota porque não era um caminho legal, não eram boas parcerias, né? Também ele menciona aqui do verso 16 ao 19 do capítulo 2 de Provérbios, né? Sobre a importância da sabedoria para a vida toda, para a vida toda. Então vale a pena você investir. Então, meu querido e minha querida, que não fique em meras palavras que você está ouvindo da gente, mas que você pegue depois, com tempo, hoje ainda, a Bíblia, e vai lá e leia o capítulo 2 de Provérbios. São 22 versículos. Leia com calma, medite, analise, ore. Deus vai ministrar muito mais sobre você. Amanhã, quando chegar amanhã, dia 3, aí você lê o capítulo 3. Vai um de cada vez aí e você vai ficar muito próspero nos seus conhecimentos da palavra. Então, sobre a importância da sabedoria. A sabedoria como um protetor contra a sedução da imoralidade. Isso é muito importante nos dias atuais, né? Gente, quem é casado, né? Quem é casado, né? Cuidar do casamento, né? O marido, se cuidar, né? Vigiar. Hoje tanto o marido como a esposa, né? Sim, ambos. Hoje nós vivemos hoje. Sim. Antigamente era só o marido, né? Só o homem que né? errava. No tempo dos nossos pais, né? Eu lembro as mulheres do tempo, assim, eu vejo da tua mãe, da minha mãe, eram mulheres fiéis ao casamento. Sim. Mesmo às vezes com maridos complicados, né? Não é o teu caso, né? Mas a mulher, ela naquela época, ela se privava, né? Dizendo assim, eu acho que é isso, a palavra, a linguagem, por causa dos filhos e por causa da família, né? E hoje a coisa mudou, né? Então, é por isso que é importante hoje, tanto o homem como a mulher, fugir disso para ter um casamento abençoado, saudável, procurar pessoas ou ministérios que venham orientar você a ter um casamento saudável. E você pode ter um casamento saudável na presença de Deus. Exatamente. E você que busque nesse período de julho, com a sabedoria do alto, restaurar o seu casamento, restaurar o seu relacionamento matrimonial, né? E nesse friozinho, quem é casado e tá dormindo junto, porque infelizmente às vezes tem casamento que começa a dar problema. Primeira coisa, um dorme no sofá, outro na cama. Vamos falar a realidade. É verdade. Tem gente que tem medo de falar essas coisas, né? Sim. Mas a gente está falando com amor, a gente não está aqui recriminando, apenas dizendo que Deus não quer isso. Deus não quer que você case, pra cada um dormir no beliche, um em cima, outro embaixo. Não tem como. Oh, meu Deus do céu. Aí não dá, né, irmão? Então aproveita o mês da sabedoria aí para botar ordem no seu casamento. É isso aí. Também para encerrar aqui, a gente vai orar promessa de vida e segurança, do verso 20 ao 22. O 20 diz assim, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra. E olha só, e será exterminados. Um resumo diz o seguinte: a recompensa de seguir o caminho da sabedoria, a promessa de que os justos herdarão a terra e os ímpios serão removidos. O que é os justos aqui? É aquele que é justificado por Cristo. Toda essa sabedoria que nós estamos falando aqui numa linguagem simples, mas não quer dizer que não é importante, para você entender, é que ela está em Cristo Jesus, né? Sim. Então tudo é em Cristo. Uma mensagem bíblica tem que ser cristocêntrica. Sim. Tudo que falamos aqui, você pode esquecer de tudo, mas o fundamento aqui é Cristo, a palavra. Com certeza. Quando você vive no centro da vontade de Deus, né, você vive Cristo, você vive os seus princípios, você vive os seus valores, você medita na palavra, não é apenas uma leitura. Entenda, é meditar. É você mergulhar nas promessas de Deus e orar as promessas. Então, você que está fazendo aí a campanha, né? Quantos dias de Provérbios? 31 dias, né? 31 dias, né? Você que está fazendo, mergulhe nas promessas. Não faça uma leitura rasa. Faça uma leitura, sim, que venha levar você a se aprofundar, a mergulhar nas promessas que estão escritas em Provérbios. Eu, na minha trajetória de vida, sempre li Provérbios, sempre mergulhei nas suas riquezas
para experimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e Deus tem me abençoado muito. Quando eu resolvi andar nos princípios e valores da palavra de Deus, Deus abençoou a minha vida, Deus abençoou o meu casamento e Deus continua abençoando a vida dos meus filhos e toda a minha família. O segredo é esse, meu querido. Viva a palavra, ande com Cristo e com certeza você vai viver o melhor de Deus na sua vida, na sua trajetória nessa terra. Aleluia. Bom, gente, então chegou o momento da oração e nós vamos orar. Agradecemos a grande audiência. Que Deus te ilumine, te fortaleça e estamos juntos. E juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. E quero dizer o seguinte, se você quer estar no nosso espaço, nossa sala de oração, na sala da sabedoria, nesse próximo domingo, todos os domingos do mês de julho, às 9h30 da manhã, vamos estar ali no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. E lança um desafio para você. Você que está próximo aqui da gente, mais perto, Curitiba, região metropolitana, que tem como estar conosco, faça um projeto, se é possível, todos os domingos, fazer uma campanha com a gente no presencial, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Eu sei que agora é frio, é chuva, mas eu também vou estar lá, eu sou gente igual a você. Gostou dessa? Então é isso aí, por que não, né? Você já está sendo abençoado pelo rádio, aí no conforto do seu lar, e está tudo certo, está tudo bem, e é isso mesmo que está acontecendo. Mas faça aí, se puder vir os 4 domingos, venha, se não puder ver os 4, venha 2, venha 3, mas vem com a gente você também. No nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, tem ali a informação direitinho ali também do endereço. No Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, todos os domingos às 9h30 da manhã. Deus abençoe a grande audiência pelo canal do YouTube, pelo Facebook, né? Muita gente, o Paulo Galvão, lá de São João do Manhuaçu, Minas Gerais, olha só que bacana, muita gente querida, o Adilson lá de Paranaguá, que está chovendo por lá também. É isso aí, que chuva de bênção venha sobre todos, e o pastor Celso vai começar a oração por todos nós. Vamos orar falando com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos por cada ouvinte, por cada amigo que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook e por todas as redes sociais também da Rádio Marumbi. Eu invoco, Deus, ao Senhor pedindo milagres, pedindo que o Senhor venha realizar o sobrenatural na vida das pessoas. Sim. Deus, existem pessoas enfermas e doentes, acamadas em suas camas. O Senhor é poderoso para levantar essa pessoa em o nome do Senhor Jesus. Sim. Cura o físico, cura o emocional, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também por pessoas que estão vivendo caminhos difíceis, vivendo seus vales, vivendo seus fracassos. Poderoso Deus, começa a mostrar a essa pessoa o caminho da abundância. Começa a mostrar para essa pessoa o caminho da vitória. Destrua, Pai querido, toda a fortaleza do nosso adversário. Sim. Destrua toda a fortaleza do nosso inimigo, que muitas vezes impede das pessoas enxergar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que é a Tua vontade. Poderoso Deus, neste dia, eu creio em milagres, eu creio no Teu sobrenatural, eu creio, ó Pai querido, que maravilhas estão acontecendo. Sim. Acredito na operação dos anjos, ó Pai querido, como diz a Tua palavra no Salmo 91, que o Senhor daria ordem aos Teus anjos para mover a favor de cada um dos Teus filhos. Então, ó Pai, que os anjos do Senhor, ó Pai querido, venha mover, venha estar restaurando, transformando, trazendo a vitória para os Teus filhos no mundo espiritual e destruindo toda a ação do nosso adversário. Poderoso Deus, que neste tempo, chamado hoje, o Senhor venha fazer maravilhas em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e estamos gratos a Ti, ó Pai, por estar aqui conosco, o pastor Celso Quarentei, teu servo também, que está aqui. Eu creio que na Tua agenda já estava tudo programado para isso, Pai. Muito obrigado pela nossa amizade. Sim, e obrigado pela Tua presença aqui nesse estúdio e crendo que lá do outro lado tem uma família, tem uma pessoa recebendo também essas instruções espirituais neste mês que nós denominamos da sabedoria, que estamos focando, incentivando, motivando, encorajando as pessoas a lerem a Tua palavra e ler neste mês de julho o livro de Provérbios
Provérbios fazendo um propósito, fazendo um plano de leitura bíblica para um crescimento espiritual, e que venha sobre nós um tempo de refrigério, a sabedoria do alto venha sobre nós, nos dê graça, nos dê força e nos livre, Senhor, de todo o mal. Senhor, pedimos a bênção também na área das finanças, na área financeira. Abençoa a vida econômica e financeira dos ouvintes, deste empreendedor, empresário, trabalhador, servidor público, enfim, cada um que tem a sua renda, o seu salário, o seu ganho. Abençoa, Jeová Jiré. Tu és o Deus provedor. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que semeiam a sua semente financeira, o seu tijolinho da fé. Libera o teu favor na área das finanças, que tudo que tiver bloqueado, haja um desbloqueio neste mês da sabedoria, Senhor. E dê a todos nós, todos que nos ouvem, inclusive a nós também, sabedoria na administração, sabedoria, Senhor, na liderança, sabedoria, Senhor, naquilo que o Senhor vai colocar nas mãos do povo para fazer. Pessoas que estão trocando de emprego, pessoas que estão encerrando um ciclo, ou vai encerrar esse mês um ciclo numa empresa para começar em outro empreendimento, em outro negócio. Senhor, dê luz, dê sabedoria, dê capacidade para que todos tomem a decisão correta. Ajuda todos, Pai, nós dependemos de Ti, confiamos no Senhor e já Te agradecemos por mais uma manhã de fé para esse banquete de sabedoria do alto nesta terra, nesse estúdio e nessa programação. Agindo Deus, quem impedirá? Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanhe a todos nós. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou após a oração, que se torna um remédio espiritual, e haja milagres e curas e maravilhas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.